Vamos lá, então? Vamos começar a sequência? Tá boa a imagem, certo? Bom, pessoal, bom dia. Oficialmente agora. Embora eu tenha encontrado muito de vocês um pouco antes da aula, tá? Mas vou me apresentar rapidamente, as pessoas que talvez não me conheçam. Eu sou Francisco Frias. Eu estou ingressando recentemente aí no curso como docente de pós-graduação também, de segurança do trabalho, tá? Para mim é muito gratificante fazer parte desse corpo. A minha relação com a Mauá, claro que não é a mesma que o professor Guilherme, que quase um dos fundadores da Mauá, né, professor? Sócio já é sócio emérito aí, né? Mas minha história já tem cerca de quase 10 anos, aqui em parceria com o Instituto Mauá. Eu venho da atuação de laboratório de ensaios, né? Então, minha relação começou muito quando a Mauá foi implementar a acreditação do laboratório de imóveis, do Bloco R. Então, eu atuo também no laboratório de uma outra empresa, um fabricante. E aí a Mauá teve esse primeiro contato para fazer esse benchmark. De lá para cá já são 10 anos de relação, de trabalhos em parceria, trabalhos de ergonomia, trabalhos de auditoria, tá? Então, minha história tem esse período, né? Minha formação em engenharia de produção, engenharia de segurança do trabalho, tá? Eu também sou ergonomista certificado pela Bergo. Tenho aí um ano praticamente aí de certificação, né? Já estou daqui a um ano eu vou renovar minha certificação para outro nível também. Tenho experiência na parte de MBA e gestão de negócios também, engenharia da qualidade pela Politécnica também, e agora já estou na metade do mestrado profissional em ergonomia pela Universidade Federal de Pernambuco. Minha área de estudo, minha linha de pesquisa é voltada para produto e produção. Inclusive, eu utilizarei o Kinebolt também no meu estudo, junto com alguns outros recursos do Instituto Mauá, junto com o recurso de termografia, não sei se você conhece também, é medição de calor, né? É o comportamento, a interface produto, usuário e calor. Também atuo, né, na parte de operação, análise de operação também, de ergonomia, AET, AET também. Eu sou muito do chão de fábrica também, como o professor Guilherme, o professor Eduardo. Esse contato, essa interação com as operações. Porque uma andorinha não faz ergonomia, certo? A ergonomia é a participação de todos. É uma disciplina multidisciplinar, correto? Eu também atuo na BNT como secretário da Comissão de Estudo de Assento, já há mais de 10 anos também como secretário. Eu já fiz muitos projetos de elaboração, revisão, coordeno um grupo de estudo chamado Fórum de Laboratórios Imobiliários, porque uma vez que as normas estão prontas, as normas, por mais perfeitas que nós tentamos elaborá-las, nem sempre elas estão claras, né? Deixa as questões de interpretação. Então, esse fórum foi criado para unificar, homogeneizar a interpretação das normas. Então, de 10 anos para cá, eu já criei 3 programas de de proficiência a nível internacional para tentar homogeneizar a avaliação dos laboratórios. Então, participam grandes laboratórios, o Instituto Mauá, pelo Bloco R, também participa conosco. Então, temos muitas parcerias nessa área também. Tá? Sou auditor também, atuo na área de gestão de negócios, gestão, qualidade e ergonomia. Tenho 25 anos de experiência no mercado, né, na indústria metalúrgica, né? Atuo também em grupo de estudos de ergonomia da BNT e da Abergo, como acessibilidade, é uma área que também me chama muita atenção, né? Falando aqui do Kinebolt, aproveitando também, já dar os parabéns ao pessoal da Mauá, para nós, que estamos aqui alunos, profissionais, porque a Mauá ela está sendo o primeiro curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho a implementar o Kinebolt como um método, uma técnica, um software de avaliação de ambientes, de produtos. Então, isso é uma conquista fantástica. Vocês estão sendo privilegiados por ser os primeiros alunos de uma pós-graduação de engenharia do seu trabalho a participarem desse momento. E para comemorar esse momento, eu fiz questão de convidar o meu amigo Alisson Klein, ele já está ali, ó, no cantinho de azul. Ele é o desenvolvedor, o criador desse software. E, por sinal, essa abordagem inicial do professor Aguilar, brilhantemente, é essencial. É importante a gente conhecer esses outros métodos que ele apresentou, porque tem relação direta com o Kinebolt, tá, pessoal? Então, para não me estender muito, vamos direto ao assunto. Vou passar a palavra para o Alisson Klein. Alisson, seja bem-vindo, obrigado pelo convite. Boa apresentação a todos. No final, próximo da meio-dia, faremos uma demonstração. O professor Eduardo vai me filmar aqui numa atividade clássica, né? De manuseio, transporte, movimentação de carga, considerando deslocamento horizontal
e deslocamento vertical, como se fosse também uma parte do análise também. Tá, pessoal? Boa aula a todos nós. Alisson, é contigo agora. Olá, pessoal, bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui. O Francisco entrou em contato, fez esse convite, depois o professor Eduardo também a gente teve contato. Foi uma conversa muito boa, estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu penso que esse projeto que está sendo implantado aí no Instituto Mauá de Tecnologia, de uma pós-graduação de Engenharia de Segurança muito atualizada, é um destaque muito legal a ser feito. E eu adorei o projeto, quando eles me mostraram todas as disciplinas, tudo que vai ter, o que está sendo pensado para esse projeto, eu fiquei apaixonado, achei muito legal. Falei, não, vamos fazer uma coisa juntos, porque a gente pode aproveitar muito disso. E aí entrou o Kinebot para apresentar aqui para vocês hoje, eu quero apresentar ele em detalhe, e também tudo mais que a gente pode fazer. Já digo de antemão, assim como o Francisco, quem de vocês aí quiser fazer nas suas pesquisas, dentro do projeto do curso, ou mesmo além dele, em relação ao uso do Kinebot, ao uso da ergonomia, pode me chamar que estou sempre à disposição. Ok? Gente, então, Francisco, toco daqui? Tô aqui, tô assim, Alisson. Tô aqui do lado. Aqui. Beleza. Então, pessoal, brigadão pelo convite. Obrigado, Francisco. Obrigado, professor Eduardo. Obrigado por esse espaço. Obrigado por vocês estarem aqui hoje também, no sábado de manhã. A galera tá aí, firme e forte. Então, agora eu vou tocar aqui um assunto com vocês, mas a gente tá junto pra gente conversar, ok? Então, gente, primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, só eu ir na tela certa aqui, que eu tô com 2 monitores, eu tenho que ficar administrando essa situação aqui. Primeiro aspecto que eu quero trazer para vocês, então, só me apresentar, né? Então, eu sou Alisson Klein, eu sou fisioterapeuta, depois da fisioterapia, fiz fisioterapia do trabalho, ergonomia, gestão de negócios, depois fui fazer mestrado em engenharia mecânica, gosto muito de estar no meio dos engenheiros aí, do pessoal que trabalha nessa área, tentar entender isso, tentar entender a forma de pensar, que é bem diferente de um profissional de saúde, e hoje eu sou pesquisador, sou doutorando do design aqui da Universidade Federal do Paraná. Então, eu sou abergo há muito tempo já, sou certificado abergo sênior, já tem um tempo, e sou pesquisador aqui da Universidade Federal do Paraná, que foi aonde, de alguma maneira, a gente desenvolveu as bases para a construção do Kinebot, ok? Ele acabou acontecendo em paralelo com esse processo, mas a universidade tem uma colaboração muito legal nesse sentido, em especial a minha orientadora lá, coordenadora do laboratório de ergonomia, a professora Maria Lúcia Kimoto. Então, a gente tem aí grandes pessoas que estão sempre ajudando, sempre a gente desenvolvendo para construir conhecimento. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje aqui? Muito mais sobre o uso da visão computacional e da inteligência artificial na ergonomia. Eu assisti um pedacinho da aula anterior aí, que o professor estava falando sobre as ferramentas, eu peguei bem justamente a hora que ele está falando do Hula, e eu vou falar um pouquinho mais sobre o Hula aqui hoje também, e eu acho que uma coisa que é interessante a gente ter em conta que mais importante do que ter ferramenta é saber usar a ferramenta. Eu gosto muito dessa imagem, né? Eu já vi muita gente que, eu mesmo aqui na minha casa, tem um armáriozinho ali cheio de ferramentas. Tem ferramentas de todo tipo. A maior parte delas eu usei uma vez só, né? Uma ou outra que eu usei mais vezes. E também acaba que eu não sou um bom fazedor de manutenção na casa, então eu acabo não usando muito dessas ferramentas. Então não adianta ter a ferramenta se a gente não sabe usar. E quando a gente tem muita ferramenta para fazer a mesma coisa, em geral é porque nenhuma delas presta. Então a gente acaba tendo que desenvolver outras para tentar solucionar o buraco que uma anterior não tenha conseguido preencher. E na ergonomia isso é muito forte também. Assim como o professor trouxe ferramentas maravilhosas que trazem muita informação para a gente, elas nascem da necessidade de tentar trazer para o profissional alguma coisa mais simples. E é dentro dessa linha que eu vou trazer para vocês hoje, ok? Bom, aí eu quero começar, pessoal. Quando a gente fala de ergonomia, a gente não pode deixar de falar de um aspecto que, pessoalmente, eu gosto muito, que é a relação do humano com o trabalho. A gente sempre usa o conceito, né, de adequar o trabalho ao homem, e eu gosto de trabalhar o conceito muito mais de adequar o trabalho ao humano. Esqueci de acender a luz aqui. A relação do trabalho com o humano, qual é a parte nossa? Então, o ergonomista é o cara que se preocupa com toda essa relação, com todos esses aspectos e, principalmente, obviamente, com a relação com o trabalho. Aqui estão as esferas da ergonomia. E nessa investigação toda que eu venho fazendo, nesses anos todos, a gente encontra muito fácil situações de desequilíbrio nessa relação homem-trabalho, humano-trabalho. E é nessa questão que a ergonomia tenta entrar para resolver isso.
Aqui eu trago para vocês um aspecto que eu gosto muito de considerar, que o Kinebot ele se preocupa com esse pedacinho aqui, com o pedacinho da carga física de trabalho. As outras situações que a gente vai encontrar acabam ficando para outras situações, para outras investigações. Então a gente acaba se preocupando com essa, que obviamente que é a questão da carga física, ok? Bom, aí, dentro dessa questão da carga física, a gente tem aí vários instrumentos, exatamente como o professor mostrou antes, e aqui eu estou listando os principais. Isso aqui foi um estudo que nós fizemos, datado ele é de 2020, já está na hora de fazer outro, que fala de quais são as principais ferramentas utilizadas na literatura nos últimos 5 anos, né? Quais são as que mais têm citação. Então, a gente procurou aquelas que são citações de revista de impacto mesmo, né? Para ver quais eram. E depois de encontrar lá um volume bem grande de artigos, foi feita uma limpeza, todo esse processo, e a gente chegou, então, em 328 documentos, artigos, que citavam a utilização de algum tipo de ferramenta ergonômica. Outros simplesmente não citam ou não utilizam, por conta da sua demanda, de alguma outra maneira. Tá? Então, nesses aqui que citam, pessoal, acontece uma coisa muito interessante, que é o fato de a gente ver uma concentração. A gente tem o Nordic, que é um instrumento, eu já vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles, e depois, na sequência, o Nordic com 14, e depois já junto aqui o Rula, que foi justamente o que o professor estava apresentando quando eu entrei na sala antes, e aí vem o Reba, o OAS, e cada um deles apresentando. Se a gente for olhar, muitos deles, por exemplo, esses 3 primeiros, eles resolvem a mesma coisa, eles atuam na mesma esfera, na mesmo ponto de atuação. Aí, quando você vai olhar aqui para baixo, a gente vai olhar outros que fazem coisas muito similares, né? E aí, alguma coisa separada. Então, a gente acaba tendo uma sobreposição. E essa sobreposição, eu acredito que seja muito disso. Quando a gente lê os artigos desses autores, quando eles publicaram esses instrumentos, essas ferramentas, todos eles colocam como proposta, como premissa, criar uma solução para resolver algum problema do analista de ergonomia ou das empresas para que consiga levantar uma situação de forma simples. Então, todo mundo tem esse propósito de ajudar quem está trabalhando na empresa. Mas vamos um pouquinho mais que você já vai entender isso. Desses recursos, pessoal, aqui eu vejo que alguns são mais antigos, né? 87, 77, 68, a coisa mais antiga. Só que todos eles têm uma característica muito... Cada um deles tem uma característica que eu quero destacar aqui para vocês. Eletromiografia, cinemática e IMU são instrumentos técnicos que nós utilizamos que medem o que a gente chama de medição direta. Tá? O que quer dizer essa medição direta que eu estou destacando aqui para vocês? Por exemplo, eu poderia perguntar aí para o Francisco se a sala que vocês estão aí está quente ou está fria. Então, o Francisco poderia dizer para mim, para mim está quente. E aí alguém lá no fundo pode dizer, para mim está frio, né? Para mim está quente, para mim está frio, e alguma situação desse jeito. Para cada um está de um jeito. Eu estou em Curitiba, hoje Curitiba está curitibana, está gelada, o tempo mais ou menos aberto, mais ou menos fechado, e eu acho que vai chover. Então, eu estou em Curitiba mesmo, me sinto em casa quando está desse jeito. Isso para mim é Curitiba, isso para mim é o clima de Curitiba. Isso é uma medição indireta, ela é uma medição observacional. É a minha opinião sobre o que está acontecendo aqui. Se eu pergunto para o Francisco como é que está a temperatura da sala, se está boa ou se está ruim, é a opinião dele a partir da observação dele. Essa é uma informação de baixa qualidade, porque depende de ele saber o que é quente e frio, né? Por exemplo, eu tenho uma sobrinha que tem 1 ano, vai fazer aniversário hoje à tarde. Se perguntar para ela se está quente ou está frio, ela ri para mim. Ela não sabe o que é quente e o que é frio, ela não sabe nem o que eu estou falando. Quer dizer, ela entende alguma coisa, mas ela não tem essa noção. E é a mesma coisa, é possível que alguns de vocês aí, de algumas áreas da engenharia, me façam perguntas relacionadas a aspectos da engenharia que eu não faço a menor ideia do que vocês estão falando, eu não tenho conhecimento. Então, a observação, ela primeiro depende da capacidade do observador de perceber o ato ou a situação observada. Então, ela é dependente da pessoa, absolutamente. Outra questão que aparece na observação é que, além de ele observar e entender, ele precisa registrar. E, às vezes, registra, nesse processo, acaba cometendo falhas. Então, a gente já tem claro que as observacionais são muito humano-dependentes e muito falhas. Não só, muitas vezes a falha está na técnica de aplicação. Não estou questionando se o método é bom ou ruim. A questão é a forma dele atuar, dele ser usado. E as medições diretas, diferentemente disso, elas medem direto a informação que nos interessa. Então, por exemplo, da temperatura, eu poderia perguntar para o Francisco aí, Francisco, qual é a temperatura da sala de vocês aí? Vejam que é diferente, ele vai ter que olhar um termômetro, espero que talvez tenha um termômetro, e vai dizer para a gente, tá 22 graus. Pronto.
temos uma informação onde a gente pode, a partir dela, entender se está quente ou se está frio. Aí a gente vai ver se está quente ou está frio para quê, né? Por exemplo, 22 graus não é bom para frigorífico, mas é bom para quem trabalha com computador. Entendeu? Então a gente vai depois qualificar isso se é bom ou se é ruim. Mas primeiro eu parto de uma informação medida. Então essa é a diferença. E aí quando a gente vai para a parte de ergonomia, em especial a questão osteomuscular, a questão biomecânica, a gente vai ver que a eletromiografia mede o sinal elétrico do músculo. Pronto. Agora se isso é bom ou se é ruim, não sei. A cinemática, que eu vou falar muito mais para vocês daqui a pouquinho, ela mede o movimento. Ok? E aí, a gente vai depois graduar se isso é bom ou se é ruim. E o IMU, que é Inertial Movement Units, são aqueles sensorzinhos, parece um chaveirinho, que você coloca através de uma fita de velcro no corpo da pessoa. O jogador de futebol sempre tem aqui nas costas, caminhas, tem aqueles coletezinhos que eles têm, esses sensores, que é para fazer todo o traqueio do que o cara correu, o que ele não correu, o que ele fez, o que ele não fez, que você pede um monte de movimentos. Também isso são medições diretas. Eu consigo, inclusive, medir ângulos articulares com alguns dos modelos desses IMUs. Tem um para cada tipo. Tem para todos os sabores, para todos os gostos. Então, a gente consegue fazer isso. Ok? Bom, seguindo então, pessoal, eu gosto dessa citação aqui do Galileu Galilei, que ele fala o seguinte, né? Meça o que é mensurável e torna mensurável o que não é. Literalmente, o que ele está dizendo? Te vira, né? Dá um jeito de medir esse negócio. Então, como é que eu vou medir a carga de trabalho? Não sei, te vira. Vamos achar um jeito de fazer isso. Até já convido muitos de vocês para a gente começar a pesquisar e aumentar o nosso conhecimento sobre isso, que está precisando, né? E aí eu vou trazer aqui para vocês um aspecto da nova NR17. Afinal de contas, vocês são uma pós-graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho. Eu falei, pô, eles têm que ter uma noção aonde que isso se encaixa também nos requisitos legais. Eu não sei se eu não estou atrapalhando a aula de alguém na próxima semana aí, mas já vou trazer um pouquinho disso, tá? A nova NR17, pessoal, ela fala sobre uma entidade nova que ela cria, que é a avaliação ergonômica preliminar. Essa entidade, quando ela aparece, pessoal, ela vai permitir para a gente o que aqui? Ela vai permitir a gente ter a noção de que existe a necessidade de uma avaliação preliminar da situação. Cada vez, todas as tarefas vão ter que ser avaliadas e utilizando o instrumento que quiser. E aqui estão citando, por exemplo, as modalidades de instrumento, todos, né? Quando se encontra uma inadequação, deve-se questionar se vai fazer uma avaliação mais aprofundada ou não. Em sim, dispara a entidade aqui, a análise ergonômica do trabalho, que é um estudo mais aprofundado feito por um especialista. Esse aqui ele é feito por qualquer um, não detalha quem faz, ok? E em não precisando, uma avaliação mais aprofundada, já sabe o que fazer, cria-se as ações de processo de melhoria, joga no plano de ação, faz a reavaliação, para ter certeza que melhorou. Se resolveu o problema, né, não teve insuficiência, ou seja, foi suficiente, registra no inventário de risco e espera uma nova modificação. Então, ao fazer dessa maneira, você tem um ciclo aqui rodando, que é encontrar problemas, propor solução, aplicar, reavaliar e registrar, e assim vai indo. É um PDCA bem simples aqui, que funciona muito bem. Gente, quando se faz dessa maneira, você tem o quê? Você consegue fazer a gestão da ergonomia na empresa. Só que aqui entra num problema muito grave, que é como que você está levantando essas informações. Assim como o professor trouxe agora há pouco ali, às vezes você vai medir uma situação de rula, por exemplo, e você pode avaliar de forma inadequada, ou avaliar pouco, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E aí você acaba não identificando exatamente o problema. E a ideia é que a gente tenha uma identificação muito boa. Bom, para a ergonomia, um outro aspecto importante é o triângulo de fogo da ergonomia, que a gente chama que é o seguinte, a questão de postura, frequência e força. Então, quando eu tenho esses três aspectos fortes, eu tenho alguém doente. Eu vou ter algum trabalhador, alguém sofrendo ali e tendendo a ficar bem doente. Então, para a gente fazer a gestão da ergonomia, eu preciso quebrar um desses lados desse triângulo. Quando eu quebro um deles, os outros já ficam mais fracos. Então, eu tenho uma situação de força intensa, mas com uma frequência alta, mas eu tenho uma postura boa, eu compenso isso de alguma maneira. Só que é claro que um não mata o outro, tá? Um não mata o outro, a gente precisa buscar sempre o equilíbrio disso aqui para que a gente tenha, tá? Então, postura, força e frequência precisam ser avaliadas. Força talvez seja a variável mais fácil hoje de ser mensurada. Por exemplo, a carga, que o Francisco vai fazer com a gente daqui a pouco um exemplo, é só perguntar, quantos quilos tem aí? Ele vai dizer, olha, esse objeto tem 5 quilos. Então, a gente já tem uma variável carga para ser observada. A frequência, a postura, principalmente as não neutras, elas são mais difíceis de ser monitoradas.
Acreditem, frequência parece muito fácil, só que é frequência do que para quanto, né? Então, isso a gente acaba tendo que ver também isso. A gente, né, Francisco, que vem da área da fisioterapia, quando vê qualquer parte do nosso corpo sendo utilizada, a gente já sabe qual é o grupo muscular que está trabalhando, o que está acontecendo ali, e já sabe também se isso é bom ou se é bom para aquele grupo muscular. Tem grupos, tem Justamente. estruturas que, não é verdade? Tem grupo que gosta de Justamente. frequência alta, tem grupos que não gostam de frequência alta. Então, essa é uma questão, não é só falar de frequência. É frequência onde, né, Francisco? Em que parte do corpo que está acontecendo isso? Justamente, a intensidade. Até questão de intensidade, né, Alisson? Entender qual que é a relação, tá, do esforço com a musculatura do corpo humano. Justamente, pode ser isso aí. Exatamente. Exatamente. Então a gente tem que ver, não é simplesmente dizer, por exemplo, muitas vezes me perguntar quantos quilos o cara aguenta? Não sei. Aonde? Na cabeça, no pé, na orelha, no nariz, aonde? Né? Como é que ele está segurando? Né? Então a gente tem que ver, tudo isso tem que ser observado. Vamos lá. Aí eu trouxe aqui para vocês o checklist de Hula, que foi o mesmo que o professor apresentou aqui alguns minutos atrás. E eu gosto de usar o Hula, que vocês viram. Primeiro que ele já é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo, extremamente conhecido. Eu converso com gente de vários outros países também, tenho contato com muita gente. Cara, quando você fala Hula, todo mundo te entende. Todo mundo critica, tá? Quando você vai falar com alguém que tem um pouquinho mais de experiência e fala, mas ele é fraco nisso, fraco naquilo. Só que todo mundo conhece. Então acaba sendo o seguinte, é igual o idioma. A gente pode falar mal do inglês pra caramba, mas só que se você domina o inglês, você consegue viajar para um monte de lugar. Essa que é a questão, né? Então você acaba tendo uma linguagem, tendo uma forma de se comunicar que serve para outros lugares, né? Então eu consigo conversar sobre hula com alguém de Singapura. Eu não tenho ideia, eu não consigo falar o idioma deles. A gente conversa em inglês. Então a gente acha um idioma que a gente se entende. Mas hula a gente se entende também, assim vai indo. Tá? Então, o que que acontece, pessoal? A gente acaba tendo aqui a oportunidade de ter uma forma de registro que todo mundo entende. E o Hula, assim como o professor falou, você vai indo ponto a ponto. Acho que eu preparei aqui. Olha aqui, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se a gente olhar esse vídeo aqui, por exemplo, e eu parar essa atividade aqui nesse momento, certo? A gente vai ter uma nota de Hula, certo? Então, normalmente, o que que se faz? Se para nessa atividade e vai dando nota para ombro, para cotovelo, para punho, para cervical, para tronco, para pernas, e gradua tudo isso. O professor vai mostrar isso para vocês, pelo que eu entendi, na semana que vem. E você já tem aqui uma nota final do Hula. As notas intermediárias acabam contando muita coisa para a gente, que elas contam onde que está o problema. Só que o que acontece? Se eu fizer o Hula dessa posição, eu vou ter uma nota. Se eu fizer o Hula nessa posição, eu vou ter outra nota. Se eu fizer, se eu fizer o Hula nessa posição aqui, eu vou ter uma outra nota. Então, observem que coisa. Observem, gente, que eu posso ter aqui, ó, N Hulas, N notas diferentes. E aí, o que que normalmente por exemplo, aqui seria uma outra ainda. O que que normalmente os profissionais acabam fazendo? Elegem a olho nu aquela que ele entende ser a pior situação, por exemplo, aqui, pior situação, gradua ela, para dizer, olha, a situação está ruim para dar uma nota, porque na verdade ele já sabe que o problema está nessa história de pegar a carga no chão, e ele precisa só graduar isso para ter um registro de como poder fazer uma pesquisa seguinte, e aí ele já registra aqui uma postura. Aí depois ele faz uma melhoria, que talvez faça com que ele pegue a carga dessa altura, por exemplo, faz uma nota avaliação e ele vai ter uma nota diferente. Então, notem, pessoal, que ele avaliou o que ele quis. Notem que aqui, de novo, tem um erro do analista, por ter escolhido a situação, talvez não a mais crítica, ou aquela que acontecesse mais. Então, acaba tendo essa dificuldade. Profissionais que acabam tendo mais tempo, normalmente aqueles profissionais que são internos da empresa, eles têm um tempo mais solto para fazer isso. E quem é externo, quem é consultor, ele tem que entrar, fazer a avaliação e cair fora, entregar o documento. Quem é interno tem mais tempo. Peguei uma situação quinta-feira de uma profissional que leva, a cada dia, avalia 2 estações de trabalho, 2 postos de trabalho. É muito pouco. Isso quer dizer que ela vai fazer 40 no mês. É muito pouco. Se não tiver reunião, não tiver nada, né? Então vai fazer talvez 15 no mês. Talvez ela consiga fazer uns 30. Né? Então, isso é muito pouco quando a gente pensa em produtividade e pensa numa empresa com grande volume de trabalho. E notem que a norma mandou você avaliar todas as tarefas. Você não pode demorar tanto tempo, porque você não vai nunca terminar isso. Ou tem que ter uma equipe de ergonomista muito grande. Então, qual que é a solução para isso? Você acaba tendo que fazer rápido. E o rápido é desse jeito. O rápido é para aqui, avalia esse aqui e pau na mula. Vida que segue. Alisson,
Vou Oi? pedir uma licencinha. Notem que, por exemplo, os checklists, né, eles são muito analista dependente. E muitas Sim. vezes, ou não, a maioria das vezes, o resultado é diretamente dependente do analista. Então, depende da forma como ele está enxergando a avaliação. E a ideia do software é minimizar, né? O Alisson vai falar a margem de acerto do software depois, deixar para ele falar. Mas vamos Aham. ver que é altíssimo. Então, essa é a principal, além da otimização. Você pega uma empresa com 1.000 postos de trabalho. É que nem ele falou, você nunca vai terminar uma EP, uma EP. E sem contar que quando você terminar, muitas das vezes, né, você está optando por frames, pelos quadros da foto que tem supostamente maior ou menor risco. Então, fica, de certa forma, de análise dependente. E deve ser Exatamente, muito legal. exatamente. A palavra técnica é essa, analista dependente. Pode seguir. Perfeito. Certo, pessoal? Beleza. Entenderam, pessoal? Então, a gente tem que ir atrás da solução para isso. Então, como é que a gente resolve esse nó, né? Eu encontrei na cinemática o grande recurso. Aqui um exemplo de umas primeiras coletas que a gente fez de cinemática lá no século passado, né? Avaliando a posição da pessoa. Daí, o que que acontece? Tinha que ter os marcadores, colocar bolinha. Então, agora vocês imaginem aqui uma situação de uma clínica de odontologia, obviamente que não é um paciente, é uma situação simulada, que não daria para ter uma situação real dessa com um paciente de verdade fazendo um procedimento de verdade. Então, primeiro que a gente já tem um problema, situação simulada. Situação simulada, vamos combinar que é simulado, né, gente? Simulado é simulado. Né? Jogo é jogo, treino é treino. Né? Então, não é a mesma coisa. Segunda coisa que aparece aqui, vocês imaginam a paciência que tem que ter, colocar esses marcadores caminham pelo corpo, isso dá um trabalho danado fazer isso funcionar. E aqui, ó, isso funciona de forma estática, de forma dinâmica já precisa de mais sistemas. Não dá para fazer com uma câmera só não, já tem que ter muita câmera, tudo isso. Ok? E aí, aqui, ó, a partir disso, gente, a partir desses recursos da cinemática, a gente consegue localizar os segmentos, e ao localizar os segmentos, a gente consegue fazer todas as medições de ângulos e fazer os estudos. Isso é trabalhoso, é lento, é difícil de fazer em situação de trabalho real, mas é totalmente possível. Então, a gente acaba tendo só essas dificuldades técnicas, às vezes, né? Aqui, por exemplo, um exemplo de uma coleta de dados numa situação de fábrica. Agora eu quero perguntar para vocês aí, futuros engenheiros de segurança no trabalho ou o pessoal que já é formado aí, vocês acham que alguma empresa deixaria eu fazer isso aqui numa situação real de trabalho? O que vocês acham? Não tem como, né, pessoal? Não tem como. Oi, Francisco. O pessoal falou que não, Alisson. Realmente a gente Não, não né? tem. Não tem jeito não, né? Não tem como fazer isso não. Né? Então acaba tendo aqui, ó. Você não vai ter alguém numa fábrica sem camisa permitindo isso. E notem que aqui foi um estudo que a gente fez ano passado para comprovar a questão da escolha da estratégia de marcação. Olha que legal. Essas bolinhas são as referências que nós chamamos de acidentes ósseos. Onde que a gente coloca elas numa parte que a gente palpa ali e diz assim, ó, eu estou localizando aqui C7, acrômio, processo estiloide aqui, o joelho e tal, eu vou localizando cada uma delas de volta, estou colocando nessa marcação. Que é o que está no livro da cinemática, que é o que está no livro da goniometria, tudo isso, para a gente medir. A partir disso, a gente estabelece, localiza esses pontos no espaço, né, localiza essa situação, e aí, a partir dessa localização, a gente traça essas linhas e mede os ângulos que tiveram aqui em cada articulação. Olha, Alisson, Tudo desculpa lindo, tudo interromper de novo. maravilhoso, né? Olha, É, deixa eu interromper de novo rapidinho, aproveitar para fazer uns, né, uns gaps aí. Muita gente que acontece, né? Tem um case específico dessa foto. O que o pessoal faz, geralmente? Tira a foto, né, do operador, suponha que fez um ponto real, ele precisa de roupa, certo? E aí ele tem outro software chamado Kinovea, não sei se vocês conhecem. isso. E aí, muitas vezes, o analista, ele também, além dele ele não conhecer o posicionamento, ele não sabe as regiões de medição. Uma vez que você posiciona a esfera de referência no local errado, você já dá uma outra inclinação. É outra medição. Muitas vezes o ângulo de você tirar a foto também impacta diretamente. Então, com o Kinebolt, a ideia justamente é minimizar esses erros de posicionamento. É isso Inclusive, quando mesmo. você faz um cálculo de cinemática, nosso grande amigo Marcão, né, Alisson? É Cálculo de isso. cinemática, nossa, é uma equação gigante, dá um caderno de cálculo. Então, o software também já faz na hora esse cálculo. Pode continuar aí, por favor. Desculpa interromper, só para dar os gaps aqui. Não, não, você está ajudando muito. Perfeito, é isso mesmo. Então, olha só. Aqui, gente, isso como o Francisco falou, quando a gente vai para a cinemática clássica, a gente seguiria as bolinhas. O problema, daí quando vai para a cinemática convencional, que o pessoal utiliza, por exemplo, aqui no Véia, aqui começam os erros, que daí às vezes o cara, em vez de marcar nessa bolinha, às vezes eu já vi gente que mede assim, vou medir o ângulo do cotovelo.
Aí faz assim, ó. Umas coisas desse jeito. Mede, eu já vi cada aberração que vocês não queiram imaginar. Não, eu quero medir o cotovelo, daí o cara mede assim, aí eu traço uma vertical, traço uma horizontal, aí eu meço o ângulo que dá. Gente, não tem referência para isso, né? E aí, às vezes, o cara traça isso. Então, o cara tenta inventar uma moda de como medir esse ângulo. E isso faz, gente, com que você tenha muita situação de erro mesmo. Nesse estudo, a gente publicou no Congresso de Design, isso lá em 2007, tá? 2008, onde que a proposta era parar de medir por acidentes ósseos, porque o acidente ósseo também ele gira. Observem que aqui, se eu tivesse nesse acidente ósseo, quando eu fizer isso aqui com o braço, a posição já é outra. Mesmo que o ângulo do cotovelo não tenha mudado, você já mudou esse aspecto. Então, você tem erros causados pela própria técnica. E parar de usar essa, e a nossa proposta é passar a usar o meio do segmento. O meio mesmo. Mas só que para você saber o meio, você tem que saber exatamente aonde que ele começa e aonde que ele termina, para conseguir localizar o meio. Então, isso também não é uma tarefa simples. A olho nu, isso com certeza vai ter erro, né? Porque aonde que é o meio de cada um desses segmentos, né? Então, você pode tranquilamente estar errando o meio. Por exemplo, aqui pelo jeito está errado. Né? Essa linha aqui, tudo bem, isso aqui é só um esboço. Então, a gente começou a pensar, puxa, como é que a gente faz para medir o meio? Eu estou mostrando vocês toda uma construção que aconteceu. Aí o pessoal deve trabalhar com dessocatia. Dessocatia é uma ferramenta espetacular. Essa imagem do dessocatia é antiga, tem que trazer até as atualizadas, tá? Mas o próprio dessocatia, gente, trabalha aqui, ó, com rula. Né? Você constrói um manequim, só que para construir um manequim desse, construir uma simulação como essa, vai uma semana de trabalho aqui, vão dias. Tudo bem que normalmente a máquina a gente já tem, porque ela foi feita para isso. Só que até você fazer a adaptação diária, tudo isso dá um trabalho dos infernos. Né? E o módulo de ergonomia deles é muito poderoso, só que muito trabalhoso. Claro que ele também gera... Oi? Ah, tá. Ele gera mais informação ainda para a gente, momento de força, cisalhamento, compressão, gera um monte de informação que são muito interessantes, muito boas. É um módulo muito poderoso do CATIA, só que muito trabalhoso de aplicar e a gente acaba, né, não utilizando além da universidade. De verdade, eu nunca vi alguém utilizando o DSOCATIA na universidade, fora de ambiente acadêmico. Né? Fora disso, ele é muito trabalhoso, os caras preferem outras soluções mais simples, mais eficientes, né? Bom, ele traz também para a gente aqui a visão binocular, que eu acho espetacular, para quando a gente está desenvolvendo um projeto, para conseguir perceber, inclusive, erros, mudança pela altura da pessoa, esse tipo de coisa. Bom, seguindo, gente, o que a gente pode fazer? Não é porque a gente não conhece que o treco não existe. Né? A gente precisa conhecer um pouco mais sobre isso. Tá? Aí, quero trazer para vocês um reforço, que é até o que o Francisco falou agora. A cinemática convencional, ela é riquíssima em dados, é difícil de aplicar na vida real. A instrumentalização é trabalhosa, essa história de ficar colocando bolinha, ficar localizando no Knovia lá os pontinhos para um lado e para o outro, e o tempo de processamento e de preparo sempre é muito longo. Bom, o que a gente vai fazer? Aí eu fui atrás de uma solução para esses problemas. Encontrei a visão computacional e a inteligência artificial. E que, aqui eu acho que falar para vocês sobre isso seria chover no molhado, só que a inteligência artificial congrega todos esses aspectos da tecnologia e eu gosto de trazer o seguinte, quando eu falo para o pessoal da fisioterapia, para que a gente se entenda, né? Cara, a inteligência artificial é fazer a máquina imitar o homem, é fazer mais ou menos como a gente faz. É o jeito que eu entendi, tá? Eu tenho certeza que quem lida mesmo com inteligência artificial deve me chamar de idiota quando eu falo isso, mas só que até onde eu consegui chegar para compreender toda a inteligência. Aqui houve um casamento entre quem entende de ergonomia, quem entende de biomecânica, com outros caras aqui da minha equipe, da nossa equipe, que entendem de inteligência artificial. Eles entendem disso, eles entendem de visão computacional. Então, a gente juntou saberes, né? Juntou conhecimentos. Né? A visão computacional, gente, já é coisa comum na nossa vida bastante. Então, todos nós já temos situações aplicadas para a gestão de trânsito, o celular de todo mundo aí utiliza a visão computacional, nem que seja para fazer, por exemplo, eu não estou usando aqui, mas se eu estivesse usando aqui aquele blur que tem aqui, que a gente às vezes usa, né, nas reuniões para esconder o fundo, aquilo é visão computacional, porque tem que saber onde é que eu estou para aplicar o blur, então ele tem que saber qual que é quem, onde está o rosto, quem é a pessoa, então tudo isso a gente já faz parte do nosso dia a dia, um monte, né, e há um bom tempo. Né? Aqui outros exemplos de reconhecimento de pessoas também. Então, a partir desses conceitos, a gente foi atrás de uma solução. E a gente construiu o Kinebot. Né? Então, o Kinebot ele tem a solução de justamente identificar cada segmento. Notem que ele localiza pelo meio do segmento,
E a partir do momento que eu consigo localizar o meio do segmento, eu consigo traçar a linha e localizar o outro e traçar o ângulo. Tem um aspecto que é importante, pessoal, que acontece, às vezes que a gente não dá conta. Quando a gente fala da medição de cinemática métrica, obrigatoriamente eu tenho que ter uma escala bem estabelecida, a câmera não pode se mexer, o objeto não pode se mexer para eu conseguir medir essa distância. E a escala dele tem que estar numa situação do mesmo plano. Se eu tiver o objeto lá e a escala aqui, vejam que já mudou totalmente a situação da medida. O efeito da paralaxe é brutal, com qualquer deslocamento que eu faço em direção ao eixo da câmera. Quando a gente fala de medição angular, a gente tem uma grande vantagem, porque esse ângulo não vai mudar pelo efeito da paralaxe, que é o efeito dessa coisa de estar mais perto ou mais longe. Essa compensação que acontece aqui, né? Não vai mudar. E aí eu consigo ter a leitura. Então, a gente abandonou o modelo de medição, o modelo antigo de cinemática, você trabalha com a medição no espaço. Você localiza os pontos disso no espaço, x, y, z, x, y, z, x, y, z, e consegue medir. Como você depende dos 3 pontos para localizar no espaço, quando tem qualquer deslocamento nesse sentido, você se perde, porque ele andou no espaço, efetivamente andou. Por isso que era praticamente impossível fazer com uma câmera só uma medição angular. Acreditem, isso de forma automática. Uma coisa é depois jogar no Kinovéia e fazer na unha, fazer na mão, a história é outra. O que a gente fez? A gente quebrou essa fronteira, passando a observar não o XYZ, e sim o segmento, fazendo a leitura de segmento, como eu mostrei para vocês. Ao fazer isso, o nosso algoritmo funcionou. A gente conseguiu fazer as leituras a partir disso e conseguir daí usar as bibliotecas de reconhecimento para conseguir construir essa outra questão. Só que isso parece simples hoje, né? Mas demorou um tempo para chegar nisso, né? Então, essa é uma construção que a gente consegue fazer. E aí, o que acontece, gente? As premissas para a gente chegar no Kinebot eram justamente, primeiro, anular a influência do analista. Como a gente falou, viram que é um monte de problemas sobre isso. Não influenciar a condição a ser avaliada, por exemplo, quando eu coloco um sensor, eu anulo a influência do analista, só que eu mexo com a pessoa. E a gente sabe disso, que quando a gente está mexendo com a pessoa já não tem mais o mesmo gestual do que ela teria se não tivesse mexido. Né? E também avaliar 100% da atividade, diferentemente dos exemplos que eu usei para vocês, que pega um exemplo, outro exemplo, a ideia é pegar tudo, é avaliar tudo isso aí funcionando, certo? Olha, uma pergunta. Qual a precisão, em termos de porcentagem, do software? Passa para o Sim. pessoal. Hoje, o que acontece, pessoal, para vocês terem uma ideia, ele trabalha com uma precisão de reconhecimento de imagem e precisão de ângulo acima de 95%. Acima de 90%, ele já exige ali uma atenção, mas acima de 95%, se está abaixo de 90%, ele desliga, ele nem mostra os dados, ele entende que está mal feita a situação, que ele consegue ver a precisão que tem. A gente fez comparativo com Vicon, com o próprio, bom, Kinove eu não comparo, porque Kinove é feito na mão, então não tem como comparar, né? A gente já fez com Xsense, Global Link, agora me fugiu o nome dele. Bom, mas o Vicon, que é o principal, e a gente tem uma precisão muito próxima em torno de quando a filmagem é feita no plano correto, é de 98% de dados exatamente iguais. Quando sai do eixo, você começa a ter uma perda, que daí cai, quando chega em 90%, ele para, ele entende que não pode mais estar medindo isso. Então, você tem uma segurança muito grande. Só que o mais importante que isso é a gente considerar o seguinte: qual é a precisão de uma avaliação feita a olho nu? Essa é a comparativa. Porque no dia a dia, nenhum de vocês utiliza Vicon para fazer a medição de ângulos no trabalho. A gente utiliza olho nu. E aí eu quero trazer para vocês vários exemplos que eu tenho, mas tem um que foi marcante, aconteceu esses dias, uma empresa automobilística, em que a gente está fazendo teste e a pessoa tem um critério nessa empresa que flexões de tronco acima de 60 graus têm que ser informadas, tem que aparecer no relatório. A gente pegou o mesmo vídeo, a mesma atividade, ela avaliou e eu avaliei com o sistema. A profissional que avaliou encontrou 16 movimentos acima de 60 graus. Quando a gente aplicou no Kinebot, a gente não encontrou nenhum. Aí na hora falou, teu sistema está errado. Eu falei, pois alguém está errado, eu não sei se é meu sistema. Vamos conversar, vamos ver. Vamos abrir cada uma das imagens que você mediu e vamos ver. Ela mediu como? Ela estava assistindo o vídeo. Quando ela entendia no olho, estava acima de 60 graus, ela dava um pause e anotava o horário que aconteceu aquilo, minuto tal, segundo tal. E assim que ela pontuou quantas vezes teve e em que instante apareceu. Ela levou 4 horas para avaliar. Eu carreguei o vídeo, processei em poucos minutos, já tinha toda a informação.
Cada uma das 16 vezes que ela pontuou que ela encontrou o erro, a gente parou e foi olhar. A medição que estava mais perto de 60 graus estava em 54. Tinha uma que estava em 48 graus. Em 48 graus, ela já entendeu como 60. E aí, é claro, depois dizer, mas tem certeza que estava 48? Tem certeza? Sim, era fácil. Pode colocar até um transferidor na tela que você consegue perceber isso para ter certeza na hora para medir. Poderíamos ter usado um sistema mais aprimorado para medir isso, uma referência, até mesmo que nova, poderia ter usado isso, mas nem precisou. O que acontece? A olho nu, a gente tende, e o pessoal da engenharia vai compreender muito bem que eu falo isso, a usar o CG, né? CC, é o coeficiente de cagaço. Então, a gente tende a forçar as notas para o pior para não errar. No caso do analista de ergonomia, ele tende a piorar as notas porque é um trabalhador que está ali na frente dele. Se ele melhorar as notas, ele vai fazer alguém sofrer de graça. Se ele piorar a nota, vai fazer com que ele tenha que fazer uma solução, mas é mais seguro. E todo mundo que trabalha na área da saúde, Francisco, não vai me deixar mentir sozinho nessa hora, a gente, por regra, sempre tenta proteger o ser humano. Então, a gente, por regra, tenta fazer sempre de um jeito que, peraí, deixa eu fazer mais leve pro cara. A gente sempre piora a análise, sempre. É instintivo isso na gente. Né? Raramente se vê o contrário disso. Então, esses instrumentos que dependem do olho nu, cara, a gente sempre erra e erra para mais. Quando a gente terminou essa análise que eu estava contando para vocês, ela entendeu, perfeito. Nenhuma delas estava acima de 60, só que na minha percepção eu estava percebendo. Então, vejam que o erro humano aí estava induzindo a gastos nessa empresa que não eram necessários. Né? Então, temos muito para aprimorar nisso. Então, você tem aí a precisão muito acima do analista e em ritmo de sistema de análise cinemática de laboratório, muito próximo também, aí muito próximo do laboratório de cinemática de alta, com aquele monte de câmeras, tudo isso. Ok? Bom, então nasce o Kinebot, como eu estava falando para vocês, e aí ele traz aqui, gente, nós temos a condição hoje de reconhecer movimentos de todos os segmentos. A gente tem uma versão, essa que está no site, se vocês podem entrar hoje e fazer um teste free, tá lá, para vocês podem lá, só fazer o cadastro e já pode utilizar ele por alguns, acho que 15 dias, sem custo, né? Alguns limites de vídeo só, mas para vocês já testarem e ver, já podem ver essa situação de como que o sistema trabalha. Então, já podem ir lá e conhecer. No sistema que está no site, é só o reconhecimento de segmentos principais. Mãos é só o que a gente chama de versão customizada, porque isso aqui depende de muito mais processamento, e aí depende também de como que isso vai ser feita a filmagem. Aqui a técnica de filmagem faz toda a diferença. Aqui a técnica de filmagem gera problemas, por exemplo, dá várias perdas de pescoço, alguma coisa assim, só que você tem um volume de dados que normalmente dá certo. Eu já vou mostrar para vocês que o gráfico ele some com a informação quando a informação não é boa. Então, em geral, aqui, se a técnica não for correta, tem muita perda de dados aqui, a gente consegue ter um ganho maior. Ok? Bom, aqui eu quero mostrar para vocês um exemplo, gente, de uma situação já de posto de trabalho. Olha só, olha essa filmagem, veja como ela é mal feita, né? Assim, não era esse o propósito, não é um cinegrafista que está aqui. Já mostra uma situação de manuseio de carga que é corriqueira em qualquer situação de qualquer empresa, e a partir dela a gente já consegue localizar a situação do que está acontecendo. Né? Então, ele, mesmo filmado de forma aleatória, mesmo sem sensor, sem nada, conseguiu reconhecer bem o corpo da pessoa. Como exatamente nesse exemplo aqui que eu estava mostrando para vocês mais cedo. Mas mais legal do que isso é a gente fazer juntos aqui um exemplo para a gente poder discutir. Né? Deixa eu só ir para mais uma situação aqui, que é os dados aqui, como é que ele está, mas eu quero mostrar isso para vocês na prática. Isso aqui também já é uma versão de um cliente específico, onde que a gente consegue tirar dos dados dele. Olha só. Olha aqui uma medição de 15 minutos. Vocês imaginem que aqui vocês estão vendo 15 minutos de um trabalhador em relação à carga de tronco dele. 15 minutos sendo possíveis ser observados em menos de 10 segundos. Que é o tempo de você bater o olho aqui e dizer assim, opa, peraí, o cara fica a maior parte do tempo numa faixa verde, ele fica um tanto na faixa amarela, e tem um movimento e mais alguns aqui importantes, um só acima de 60 graus e alguns aqui acima de 30 graus. Aí você pode ver aqui, inclusive ele conta pra gente, ó, 176 vezes ele fez pequenas flexões de tronco, 23 ele fez flexões de tronco na faixa amarela, 16 ele fez na faixa vermelha, ficou 2,4% do tempo dele lá em cima. Então vejam, gente, que aqui você tem uma situação de medição rápida, simples e que te informa frequência, tá aqui, ó, te informa amplitude, postura, e o que faltou só, e a duração disso, né, a exposição, o que faltou só é a carga,
que se é que se tem ou não tem, qual é o tamanho da carga. Lembra do triângulo lá que eu estava falando? Então, veja que 2 daqueles aspectos do triângulo foram medidos aqui automaticamente, e rapidamente. Você imagina pegar um vídeo de 15 minutos. Quanto tempo você levaria para ficar observando esse movimento para perceber essa situação? Esse é o exemplo que eu contei para vocês lá de 16. Né? Então, não é. Esse é o contrário. 16, não, esquece. Não tem nada a ver com aquele exemplo aqui. Eu vi o 16 aqui, lembrei daquele exemplo. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi uma casualidade ter o 16 aqui também. Ok? E o que mais que a gente tem, pessoal? Eu posso tirar aqui a exposição de cada segmento a cada faixa de risco. Aqui nesse caso eu estou usando a faixa de risco do Hula. Aqui eu estou usando a faixa de risco do Muri. É outro tipo, outra ferramenta. Aqui é do Hula. E aí eu posso usar qual eu quiser. Porque o que tem mais importante são os dados. Ok? Aqui um exemplo do comparativo de ombro direito e ombro esquerdo fazendo uma atividade. A gente pode ver que o ombro direito fez um movimento até 180, permaneceu, depois desceu. O esquerdo foi só até 80 graus e ficou por ali. Então, a gente consegue fazer a leitura completa. Aqui eu tenho o tempo e aqui eu tenho o ângulo dessa articulação. Aí, ó, mais alguns exemplos de avaliação de pescoço, de tronco, braço esquerdo, direito, cada um deles, para fazer isso funcionar. Mas vamos fazer o seguinte, eu acho que é mais legal agora, né, o Francisco, vocês filmarem o Francisco aí fazendo o trabalho para a gente poder fazer juntos aqui. O que que você acha, Francisco? Trabalhar Conseguimos um fazer pouquinho, né? uma Tomei imagem? café, posso trabalhar. Tomei o cafezinho, dá para trabalhar agora. Muito bem. Eu tô Antes sem de café. começar uma pergunta, fala para a Claro. gente a relação do Kinebolt também com produtos, né? Até porque muitos dos nossos colegas que estão aqui presentes também atuam em empresas que fabricam algum produto. Então, você consegue dar uma Claro prévia? que sim. O que que acontece, pessoal? Olha só. Quando a gente tem... Olha uma coisa interessante, eu vou falar do produto mesa. Minha cachorra gosta de participar, desculpa aí, gente, mas ela gosta de participar das aulas. Quando a gente fala do produto mesa, por exemplo. Quando a gente fala de antropometria, você tem lá N tabelas e de população, né? E você tem uma tabela da própria norma da BNT que fala de qual é a altura que tem que ser a mesa. Então, veja só, eu vou dizer que essa mesa aqui, para o tipo de trabalho que eu faço, ela deveria ter 75 centímetros. Joinha. Vem aqui, meço e digo, ó, tem 75, fechou. Só que uma coisa é o seguinte, é 75 centímetros para quem? Para quem? Para qual pessoa? Então, normalmente se faz isso para uma mediana, uma pessoa que é o médio, né? O individual, o indivíduo médio ali, né? Então, eu, por exemplo, tenho 1,70 m, eu sou um médio, né? Eu sou a média da curva ali. Então, eu vou dizer, se é bom para mim, é bom para a maior parte da população. Sim, estatisticamente isso está certo. Só que para eu ficar medindo todo mundo, medir todas as mesas e ver essa relação, dá um trabalho danado. Quando eu uso um sistema como o Kinebot, o que vai acontecer? Se eu sou um cara muito alto, eu vou levantar minha cadeira aqui para tentar mostrar isso para vocês. Vou colocar a cadeira lá no alto, que vai fazer de conta que eu sou mais alto, então, né? Minhas perninhas estão voando aqui agora. Quando eu for filmar essa situação de trabalho e avaliar, eu vou pegar um cara que é muito alto, com uma mesa que está baixa para ele, o que normalmente ele faz? Ele faz isso. Ele vai estar arcado. Então, eu vou ter uma flexão de tronco onde não era para existir. E se acontecer o contrário, por exemplo, eu colocar um cara muito baixinho nessa mesa, veja que a mesa não mudou, mas estou colocando um cara que é muito baixinho, esse indivíduo, em geral, vai estar fazendo isso aqui, vai estar olhando para cima para olhar para o monitor. Ele não está enxergando, e vai estar com os braços pendurados na mesa. Então, notem que eu não preciso mais me preocupar em medir a altura da mesa. Eu tenho que ver como é que está a relação dessa pessoa com essa mesa. Se ele está ficando numa altura adequada ou não para essa atividade. Então, quando eu faço isso, eu consigo medir o usuário usando aquele aparelho, aquele produto, aquele sistema. Então, quando quem está trabalhando com design ou aprimoramento e desenvolvimento de produtos, você pode simplesmente medir a exposição angular a determinadas posições, nesse caso, nem está se preocupando diretamente se é saudável ou não, mas você tem a curva do uso desse músculo, dessa articulação durante o uso daquele produto. Então, te dá uma informação muito rica em relação a isso. Muito mais do que só observar se foi saudável ou não foi saudável. É isso, Francisco? Concorda? É isso, concordo, Alisson. Bacana. Então, você vê, pessoal. Mas, de qualquer forma, estamos num curso acadêmico de formação e desenvolvimento. É muito importante isso que o professor Guilherme falou no começo, nós entendermos como é que funciona o Hula, o Rebo, o NIOSH. Tá? É importante para poder também chegar no software. Então, tem um embasamento, até porque a análise do relatório tem que ser feita por alguém que tenha um embasamento conhecimento em ergonomia. Então, assim, a ferramenta, o software, ele não vem para substituir o ergonomista, vem para auxiliar o ergonomista, o profissional da área de segurança do trabalho, no caso, o engenheiro de segurança do trabalho, a aprimorar, a otimizar aquele tempo que ele levaria e investir esse tempo em ações, né, Alisson?
na Isso construção, mesmo. na concepção, de repente, de novos pods, com base nesses dados, porque a melhor ergonomia é aquela de concepção. Nós sabemos que nem sempre é o que acontece, né? Mas se formos optar em ergonomia, aí o ideal, o sonho seria a concepção. Mas, né, temos que entender que tem a de correção, que é o já que predomina no dia a dia. Então, agora, vou pedir licença, eu vou fazer a filmagem, o professor Eduardo vai me filmar aqui. Vou trabalhar um pouquinho, né? Eu preciso ir na Isso aí, academia né? mais tarde, né? Já dá uma trabalhada. Pode filmar de lá, naquela cadeira? Fica aí na linha, só vou desligar o microfone mesmo e fica aí, tá? Beleza, beleza. Pena não tá vendo essa cena acontecer, mas daqui a pouco eu vou botar com o vídeo aqui e já vou mostrar para vocês. Daí a gente vai ver junto isso. Tá ótimo. Deu certo aí? Deu certo. Então, agora... Você tem o número dele? O professor Eduardo vai mandar para você agora, Alisson. O que Me, ele vai ma- fazer agora, pessoal? Ele vai fazer o upload. me manda esse vídeo no WhatsApp, hein? Tá. E detalhe que é um software que ele trabalha via plataforma, né? Via navegador, né? Então ele faz o que? O Alisson ele vai enviar o vídeo, fazer o upload e o software já vai fazer o cálculo. Já te enviou, Alisson. Daqui a pouco chega aí. Beleza, tô esperando aqui. Chegando aqui, eu já coloco na tela para vocês aqui. Enquanto isso, pessoal, eu vou mudar a tela para vocês. É o seguinte, ó, esse aqui é o Kinebot. Vou sair e entrar nele de volta para vocês verem ele funcionando mais legal aqui. Ah, então, tá compartilhando a tela com vocês? Viu, Alisson? E pessoal, esse material vai ficar disponível no Drive também, junto com o material da aula de hoje. Beleza, beleza. Então, olha só, é um aplicativo nas nuvens, né, totalmente online, web, porque até por uma questão de segurança, de LGPD, esse tipo de coisa, a gente preferiu aqui. Né? Então, você tem aqui são as universidades que são parceiras, eu cuido desses projetos, onde a gente já tem desenvolvimento de trabalhos, estudos aplicados do Kinebot. Cadê você aqui? Vou para a parte de testes para mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem uma dashboard, que é uma dashboard para uma empresa simples, pequena. Isso aqui é bem simples, a gente deve estar em janeiro com uma versão nova disso. Você vem até aqui no upload, carrega o vídeo e depois nos relatórios você extrai os dados que você quer trabalhar. Aí tem algumas configurações, a gente pode inclusive, por exemplo, mudar as faixas de risco, trabalhar com a ferramenta que eu quiser, tá certo? Deixa eu ver aqui. Então, agora deixa eu ver se veio o vídeo. Opa, chegou o vídeo aqui do professor. Deixa eu baixar aqui só um pouquinho, pessoal. É mais uma questão de internet agora. Só aproveitando fazer um convite para a turma aqui, eu estaria agora no Abergo, no Congresso do 22º. Você vai estar também, Alisson, lá participando? Sim. E eu vou, meu artigo foi aprovado. Minha linha de pesquisa do mestrado, né? No começo é voltado para produto, embora eu aplique produção também, cadeira corporativa. Então, é a análise da ergonomia no Brasil, sob a ótica da ergonomia e usabilidade. Então, vou apresentar o artigo no dia 25. Todos estão convidados caso tenham disponibilidade, né? Professores também. Bacana. O Alex também já publicou diversos artigos relacionados ao Kinebot. Eu vou estar com 3 artigos dessa vez. Um de construção civil, 2 de construção civil e um de hospital. Tudo usando o Kinebot. Kinebot, né? E, inclusive, para minha dissertação, eu vou utilizar no produto também a avaliação do Kinebot. Então, assim... Ótimo. Aqui, ó, eu estou olhando aqui o vídeo. Ó, esse é o vídeo que vocês me mandaram, tá vendo? Ó? Eu vou arrastar ele aqui e vou enviar para a plataforma. Eu estou assistindo o vídeo aqui enquanto vocês mandaram, que aqui eu não estava enxergando. Tem algumas situações. O que acontece? A filmagem foi feita, tem alguns cuidados técnicos que melhoraria alguma coisa de resultado, mas eu acho que a gente vai ter um ótimo resultado de tudo.
Provavelmente a gente vai ter alguma perda de informação aqui de cervical por conta do girar no tronco, mas ainda assim vai dar para a gente ter muito resultado, tá? Mas isso é aprimoramento da aplicação. Ele é feito para ser robusto, só que a gente acaba tendo alguns ajustes necessários aqui, mas ele é rapidinho aqui. Então, ó, a gente carregou o vídeo, tá certo? Nesse momento ele está sendo processado. O sistema reconhece frame a frame, então ele pega, vocês sabem disso, cada vídeo nada mais é do que uma sucessão de um monte de frames. Esse celular aqui deve ter trabalhado na casa de 30 frames por segundo, né? Ou talvez uma frequência maior, vamos descobrir daqui a pouquinho, já vai informar isso para a gente. E a partir disso a gente vai ter as avaliações. Então ele vai pegar foto a foto desse vídeo e vai fazer essas avaliações. Tá? Deixa eu até ver aqui. É que como passou pelo WhatsApp, o WhatsApp dá umas mexidas na resolução do vídeo. Deixa eu ver aqui propriedades. Olha só, o teu vídeo veio com uma taxa... cadê? Ó, 30 quadros por segundo, beleza. Então não perdemos nada disso. Veio uma resolução muito boa, tá tudo certo. Então, vídeo perfeito, ó. Vejam, o sistema já extraiu os dados, tá? Mais um instantinho vai aparecer, olha que esse aqui fica azul. A gente já tem dados para ler, que os relatórios já estão prontos. Só que eu quero mostrar primeiro para vocês a leitura do corpo. Esse aqui ele demora só mais um pouquinho, a qualquer instante. Deixa eu atualizar a página, às vezes é isso. Ah, tá aqui. Então, eu vou ver o mesmo vídeo que vocês me mandaram. É o que vocês viram aí acontecer na vida real. Tá ali, ó. Olha lá o Francisco, ó. Então... Cabelo de pica-pau ficou aqui, meu. Aí, ó, Francisco. Tá meio arrepiadinho aí atrás, ó. Rapaz. Minha mãe diz que criança, quando tá desse jeito, vai fazer arte, hein, Francisco? Olha lá. Veja que reconheceu muito bem a questão. Ficou roxo aqui, que ele está fazendo uma flexão importante de tronco. Ele vai mudando de cor de acordo com a exposição ao risco dessa articulação, tá, gente? Ótimo, deu muito boa. Viram? Ó, ele reconheceu já esse movimento, tá? E aí agora vamos ver os dados disso. Vamos fazer a leitura dos dados aqui. Tudo roxinho, Então, chama a ambulância pra mim depois, vem. Tudo roxinho. hã? Chama a ambulância pra mim, meu. Tudo roxo aí, cara. Quebrou a coluna aí. Eu vou colocar aqui, colocando caixa. Ó. Dia de hoje, vou usar a faixa de risco do Rula, que era de todos os segmentos. E tá aqui, ó. Olha que legal, pessoal. O tronco deu perfeito, ó. Então, a gente consegue ver que ele começa lá, a hora que começa a gravar, faz uma flexão de 20 graus, depois ele vai para uma situação neutra, faz uma flexão lá na casa de, cadê o mouse aqui? 32 graus, vai para o neutro, faz uma de novo a 30, cadê aqui a casinha dela? Olha lá, que ele só pega na linha aqui essa medição, a 32 graus também, e aí ele vai, né, uma nova flexãozinha menor, vamos ver no segundo 16 aqui, e depois ele faz uma flexão importante e fica, ó, veja que ele fica um tempo mais longo em flexão, ele não volta, aqui na casa dos 22, entre 20 segundos e 23 segundos. E a gente pode rapidamente pegar o vídeo aqui para entender tudo isso, ó. Olha quando a gente olha, deixa eu fazer desse jeito aqui, ó. A gente consegue ver ao mesmo tempo, ó, 5, só lá, 6, ele fez uma pequena flexão, tá vendo, ó? Ele colocando ali essa flexão, aí ele volta, ó lá, a flexão no segundo 9, tá vendo? Ele faz uma flexão, fica lá um pouquinho e volta, tá? E aí ele caminha um pouquinho, faz uma flexãozinha aqui, ó, no 16, volta rapidinho, e ele faz uma flexão e fica. Olha uma flexão mais longa que ele está fazendo, permanece lá na frente, e depois ele volta para a situação dele e acaba entregando ali. Então vejam, gente, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem uma pequena perda, deu um pequeno desvio, que a flexão que ele fez, aqui tem uma diferença da flexão que ele fez, ó. Olha a diferença, é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Olha a diferença entre fazer a flexão, só um pouquinho, deixa eu pegar esse 9 aqui. Peraí, aqui, ó. Não consegui parar na hora certa. Mas quando ele faz uma flexão com o joelho dobrado, comparado com o que ele faz uma flexão sem o joelho dobrado. Cadê? Aqui, ó.
Veja que aqui ele não dobra o joelho. Então a gente começa a ver uma diferença importante dessa flexão em relação a um ângulo, em relação ao outro. Então a gente consegue perceber a diferença no modo operatório da pessoa, consegue ver, olha aqui no gráfico agora, aqui, gente, a gente vê frequência, a gente vê amplitude desse movimento. Como eu falei para vocês, está vendo que pescoço perdeu, ó? Nessa posição, o sistema não está conseguindo reconhecer a posição do pescoço. Tem muito pelo fato de ter filmado ele girando no tronco aqui, indo para trás. Porque para pescoço, pessoal, a posição tem que estar bem de lado mesmo, senão ele perde informação, tá? Então, isso acaba perdendo. Então, ele está dizendo, ó, que eu não consegui medir, tá? Então, eu teria, se fosse a demanda, o estudo fosse a questão de demanda de pescoço, a gente obrigatoriamente teria que medir isso aqui novamente, filmar novamente para essa situação, tá? Mas a vantagem, né? A vantagem é que ele não chuta o resultado, né? Ele prefere não Não. chutar, que é interessante. Ele não dá o resultado. Na dúvida, ele neutraliza. Na Olha, dúvida, ele não entrega dados. Na trabalho. dúvida, ele não entrega dados. Ele diz, ó, filma de volta porque não tá bom isso aqui não, tá? Então, o cotovelo, a gente vai conseguir pegar aqui também uma situação, ó, também deu uma pequena perdidinha aqui no cotovelo esquerdo, mas vamos combinar que deu boa aqui, né? Cotovelo direito também perdeu um pouquinho nesse momento. Ombro, uma pequena perda, mas só que conseguiu medir muito bem o ombro. Tem uma hora ali que você faz até um exemplo que você quer destacar o esforço, eu acho que é bem aqui, ó. Olha que legal aqui, ó. Segundo 22, você está fazendo destaque, ó. Deixa eu pegar o ombro direito aqui, ó. Olha lá, ó. Você levantando. Pois é, mas ele pintou de roxo lá. A gente está tendo uma discrepânciazinha aqui no gráfico, ó. A gente teve uma discrepânciazinha aqui. 22, né? Ele está dando aqui, ele está dando roxo lá, mas na verdade ele está no ângulo vermelho ainda, né? Então a gente só tem que dar uma calibrada aqui nas cores aqui. Acabei de deixar um bugzinho aqui para mostrar para o meu pessoal lá, né? E aí tem a ver, é claro, com a distância que está, a distância não, com a posição, mas só que tem um bugzinho para a gente consertar aqui. Software em desenvolvimento, pessoal. Sempre tem uma coisinha ou outra que a gente percebe que dá para ajustar, né? E por fim, a gente tem aqui também daí de joelho, dos membros, vocês vão ver que não tem faixa de risco aqui, porque nesse caso, como usei a referência do Hula, ele não tem preocupação com o membro inferior, ele não apresenta faixas de risco para membro inferior dentro do Hula. Mas eu tenho as informações aqui, caso a gente precise. Além disso, pessoal, a gente tem a seguinte situação. Deixa eu só... Aqui. Que é a situação da avaliação do score por exposição. Onde a gente vai ter aqui eu posso colocar as cargas para fazer a avaliação, aquelas cargas do Hula, e o tempo de permanência de cada segmento em cada faixa de risco. Então, a gente consegue ver a dose desse trabalho em relação ao próprio usuário, tá? E vejam que foi de uma forma simples, é um vídeo que foi feito, tecnicamente a gente precisa melhorar alguns aspectos dele, só que ele conseguiu trazer muita informação para a gente poder avaliar essa carga de trabalho. E aí eu estou aberto para a gente tirar dúvida, podemos fazer outros testes, como vocês quiserem, né? Na Vou verdade, perguntar. Alguém tem alguma dúvida que eu queira falar com o Alisson? ops. Qual que é o seu nome? Desculpa. O Leandro perguntou, Alisson, o seguinte: se durante a filmagem do vídeo, o software ele pega o volume, a carga, a massa a ser transportada. Você informa no Não, software, né? Tem que não, informar ele no... não pega. A visão computacional para identificar uma massa é muito complicado, tá? Ela tem que conhecer esse objeto e a gente tem que ensinar para ela que esse objeto é tal objeto que pesa tanto. Por exemplo, alguma situação assim, tá? Deixa eu achar uma imagem aqui. Por exemplo, ali, que tem a situação aqui. A gente teria que saber quem é esse objeto para ela reconhecer esse objeto e aí a gente diz que esse objeto pesa tanto. Pela visão computacional, é impossível ela saber exatamente quanto pesa esse saquinho, né? Sem ter esse conhecimento prévio. Então, o que que a gente faz? A gente, nesse instrumento aqui que avalia a carga, a gente faz o seguinte, eu venho aqui e informo para ele qual é a carga que a pessoa está manuseando. Então, vejam, mas só que mesmo assim, a gente sabe que o problema angular, por exemplo, que é aquele do ângulo no tempo que eu mostrei para vocês, o ângulo não muda pela carga, o que muda é a carga, a carga sobre a articulação mesmo. Então, o que que a gente vai ter? A gente tem que ter um método de avaliação. Vejam que aqui, ó, eu mudo essa nota aqui. O ângulo, a exposição angular não mudou. A exposição angular não mudou. O que mudou é a média de exposição. Ops, apertei o botão errado aqui, desculpe.
Então, olha aqui, se eu coloco que não tem carga, por exemplo, e com as pernas bem apoiadas, ele vai dar uma média aceitável, tá? Por que que ele está dizendo isso? Olha, ele faz posturas inadequadas e essa aqui é a média do Rula, do Rula. Por exemplo, aquilo que o professor estava falando lá atrás, agora há pouco ali. Eu apliquei o Rula uma vez a cada 30 segundos, desculpa, 30 vezes a cada segundo e tiro todas as notas. Pego essa nota e tiro a média dessas notas de todos esses frames. Então isso é perigoso, tá, gente? É bem perigoso porque eu estou fazendo a média de uma coisa boa com uma coisa ruim. Eu tenho a exposição de pescoço aqui, por exemplo, que está ruim, tronco não está bom, só que essa média é matada, por exemplo, por outras compensações. Por exemplo, o ombro esquerdo aqui que está legal. Então eu acabo tendo essas compensações, tá? Isso é perigoso, mas serve como técnica. E se eu voltar aqui, por exemplo, e colocar que ele estava com uma carga, vocês vão ver que acontece, a média do Rula vai ter piorado. Se eu, além disso, ter colocado aqui que ele estava com as pernas não apoiadas, a média do Rula vai piorar, porque são variáveis que impactam para o Rula, né? Hoje, a gente está com vários centros de pesquisa desenvolvendo outra forma de medir as posturas, não mais isoladamente, mas sim também tentar entender quanto que essa carga oscila no tempo, exatamente a tua pergunta, porque ela muda. Só que a gente não tinha como medir isso facilmente, então acabava que a gente sofria nesse aspecto. Só para contextualizar, nesse exercício, cada massa tem 5 quilos, tá? Então, assim, Então, por exemplo, se a gente for considerar isso, a 5 quilos, a gente vai considerar que ela 2 a 10, né? você está com uma frequência maior do que 4 ali, você está com uma frequência maior. E aqui a frequência é mais que 4 ou menos que 4. Então, você está com 4, 2 a 10 repetitivo, não é intermitente, né? Que você está numa frequência alta ali. Você fez rápido, né? Então, ele vai dar para a gente um risco médio de Hula, né? Entre os frames. Mas note que a parte angular não muda, porque o risco angular não muda. Mas o interessante é isso, né? Nós conseguimos, por cada parte, tronco, pescoço, cotovelo, ter uma avaliação, né? Isso é importante também. Consegue ter avaliação no geral e Isso, segmentada, né? isso mesmo. Muitas vezes nós melhorando uma condição, a gente pode, de alguma forma, não eliminar, mitigar a outra também. Justamente. Mais alguma pergunta? Alguém tem alguma curiosidade, uma pergunta? Eu não estou ouvindo, gente. Eu vou reproduzir. Posso falar, por favor? Daniel está perguntando o seguinte: alguns gráficos apresentou falha, né? Porque o software ele não é aquilo, ele na dúvida ele não apresenta resultado. A pergunta é possível eu fragmentar diversos vídeos e compilar numa análise única? Na verdade, a gente tem o seguinte, né? Muitas vezes o que vai acontecer é você se posicionar, por exemplo, sempre, o ideal é que a posição sempre seja ao lado, né, do ângulo que está sendo observado, e a gente acaba tendo essa comparação. Você pode, por exemplo, cortar o vídeo num editor de vídeo e juntar os vídeos que você quer analisar para pegar uma avaliação mais completa de alguma situação. A gente contraindica isso porque daí você está maquiando a informação, você pode estar sumindo com um tempo de pausa, por exemplo, tá? Quando a gente olha isso aqui, a gente tem que entender que tem uma flexão de tronco, tem esse movimento, mas existe um período que ele não está em flexão de tronco. Então, quando a gente avalia um tempo mais longo, aqui a gente está falando de um vídeo muito curto, tá, gente? 37 segundos, é muito curto. Eu tenho aqui algumas análises que a gente faz de vídeos bem mais longos, com 1 hora, 40 minutos. Deixa eu achar algum bem grandão aqui para mostrar para vocês o quanto que isso impacta, tá? Quando a gente pega uma situação mais longa, caramba, cadê os meus longões aqui? Quando a gente pega uma situação mais longa, a gente vai ver que aí a gente consegue enxergar a situação de compensação de uma postura em relação à outra, tá? Quanto maior o tempo, maior a amostragem, né, Alisson? Exatamente, exatamente. Cadê aqui? Puxa vida, ó, a gente fez tanto teste, tanta análise, que a coisa vai ficando lá para trás e nem percebe que já passou tudo isso aí. Eu vou dar um recado enquanto isso, né? Tinha muitos alunos que Tá. não estavam aqui na hora do começo.
assim, é um momento de muita festa e alegria para nós, porque a Mauá é a primeira pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho do Brasil a incorporar o Kinebolt na disciplina de software. Tá? Então, assim, estou tendo uma honra aí nos primeiros alunos assistirem, né? Claro, é uma introdutório, né? Um tema introdutório. A ideia, né, professor, para a próxima turma já ser mais, né? E graduação também, engenharia de produção também, né? A professora Ana Paula está assistindo a gente também aqui. Então, é assim, é um momento de muita alegria. É um curso bem robusto. Que nem eu falei no começo, é muito importante o que o professor Guilherme falou. É importante conhecer, né, professor? É uma questão também prática e acadêmica, também entender os conceitos das ferramentas para que tenha mais profundidade nos softwares mais desenvolvidos. Tá? Então, é tudo uma coisa complementa a outra. Isso É isso. mesmo. Mais alguma dúvida, alguma pergunta enquanto isso? Cara, acabei de passar aqui e perdi aqui. Alguém que quiser fazer alguma simulação? Ah, aqui deu curto também, mas olha uma situação de uma avaliação de 4 minutos, tá? Então a gente percebe que a pessoa faz uma alta flexão de tronco aqui, depois para, faz uma outra frequência, depois ela volta. Então veja, se isso aqui fosse um ciclo de trabalho, esclareceria para a gente, por exemplo, que existe uma atividade no início que é muito ruim, depois uma atividade que é média ou ruim, e depois uma atividade que é boa. Então você acaba tendo sim a compensação de uma situação para outra. Por isso que eu contraindico, por exemplo, se avaliar em recortes, avaliar pedacinhos pequenos, porque você pode estar avaliando uma hora e não está avaliando o todo. A ideia é sempre você poder avaliar o todo do trabalho, tá? Não só um pedaço. O todo do trabalho é mais interessante de ser observado, tá? O Alisson, Sim? a gente tem uma engenheira de alimentos, a Renata. A Renata, ela colocou para a gente aqui uma questão sobre a diferença de altura. Até a gente no café, a gente bateu um papo, né? Que você identificou isso em campo, né? A Sim. gente poderia fazer agora um teste. Uma pessoa mais alta e mais baixa, para a gente Pode. poder... Pode. Podemos Eu fazer só esse peço... teste aqui? Isso, eu Aproveitar que só a gente tem peço... mais um tempinho, até meio de meia. Tem tempo sim. Eu só peço o seguinte, professor, quem estiver filmando, não ficar para trás da pessoa que está na filmagem aqui, tá? Isso faz o sistema entrar em sofrimento, aquele beira o erro. Então, o ideal é que a filmagem aconteça nesse plano, nesse campo aqui, olhando de lado Tá para a bom. pessoa que está sendo filmada, só isso. Então, eu Mas aí vou poderia fazer o chamar... seguinte aqui, ó. Ah, Vou dar uma ideia para vocês. Usa essa bancada que tem aqui, ó. Aí vem uma pessoa, por exemplo, coloca essa massa no chão e essa massa ali. Eu tenho uma cadeira, alguma coisa assim. Aí um alto e um baixo fazendo, pegando do chão e colocando ali em cima, entendeu? Acho que vai ficar mais fácil de ver. pode repetir, então, qual que é a ideia? Coloca a massa aqui no chão, por exemplo. Aí alguém pega aqui do chão e coloca aqui em cima dessa mesa. Uma pessoa alta fazendo isso e uma pessoa baixa fazendo isso. Seria legal. Tá, a Renata vai ser a pessoa alta, né? Ótimo. Depois eu vou pedir para alguém mais baixinho fazer alguém se habilitar aí, que é um pouco mais baixo que a Renata aí. Pode ser feminina ou masculina, tanto Tanto faz. faz, tanto faz. Isso não tem problema. Isso não tem de... O que atrapalha só é a presença de saia. Se tiver com saia muito grandona, isso pode Não, tá atrapalhar um todo pouquinho. mundo de. Opa, tem mais uma candidata aqui. Ótimo. Tira a blusa também? Tira a blusa, é. Quer dizer, É, só o o casaco, a blusa sistema... não, né? Senão a gente é processado. Então, a gente vai começar primeiro com a Renata e depois com a Cleide, tá? Perfeito. Então, certo? Perfeito. Ótimo. Pronto. Agora aí para um vídeo, vamos fazer dois vídeos Isso. separados para poder comparar os dois Deixa ele, gráficos. deixa ele te mandar um vídeo, aí eu vou pedir para a Cleide fazer a mesma operação aí. Perfeito, perfeito. Deixa eu ir para o meu WhatsApp aqui. Validou aí? Você validou aí o que ele mandou para você, Alisson? Bacana que é simultâneo, né? Isso que é legal, né? Você pode, inclusive, avaliar a distância, né? Ainda não Vários chegou para mim clientes. aqui, não. Não chegou? Foi para Houston. Opa, chegou. Agora chegou, deixa eu ver aqui. Uhum. Isso.
É o Francisco que tá filmando? Francisco, na próxima você Francisco. dá um passinho para a esquerda tua aí para pegar mais de ladinho da pessoa, mas esse aqui já deu muito bom. Pode fazer igual que dá certo, de comparar duas situações iguais. Espera um pouquinho, Cleide, peraí. Pode fazer. Pronto. Quer refazer o da Renata? Não precisa. Não Não? tem. Não É precisa só refazer nada. observação, né? São os Isso, cuidados isso. que tem que tomar para usar a ferramenta, né? Isso, Aí, muito disso é preciosismo, tá? Porque para a gente não ter nenhuma perda mesmo, mas para o exemplo já vai servir perfeitamente. foi? Bom, já foi para você aí. E a vantagem é que não tem necessidade do tripé da câmera, né? Igual o Kinovea. Kinovea é o software que você filma, só que você tem que ter tem que ter um tripé, tem que ter uma série de, né? Aí você joga para o software, aí tem a sua, de novo, análise de dependência. Você tem que colocar as identificações, traça o ângulo errado, você mata a pessoa, né? Então, Sim. assim, isso aqui já não. Aqui você já faz a sua filmagem, você já faz o upload, o software já faz essa. E a vantagem qual que é? Não identificou a posição, ele não considera. O software ele acaba desprezando que que ele tem dúvida, né? Escutou? O cachorrinho tá gostando aí, Alisson. Tá, né? Tá, não, ela fica conversando com os cachorros da vizinhança aqui o tempo todo. O cachorrinho tá animado aí. Então, ó, já carreguei. Cachorrinho Oi? ergonomista e agora engenheiro de segurança também, né? Ó, olha que legal, ó. O primeiro já foi. Então, vamos ver aqui, ó. O primeiro vídeo foi esse aqui. Mas foi melhor que eu já na Uhum. primeira. Foi melhor. Ótimo. Tá. Vamos ver aqui o ângulo desse aqui, ó. Vamos pegar o ângulo no tempo dele. Teste 2. Legal, né? Teve todo o flow, um time, né? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou gravar já em PDF para a gente poder colocar um do lado do outro. Na simulação de quinta-feira que nós fizemos, tava vazia a sala, pegamos um ângulo melhor e ficou mais fácil do software entender, quer ver, ó? Vou mostrar aqui no meu celular rapidamente. Aqui, enquanto isso, ó. Não sei se dá pra ver o pessoal, velho. Mas, ó, a angulação ficou bem melhor na Eu filmagem. só não consigo reproduzir os dois vídeos ao mesmo tempo. Eu não sei se é falta de conhecimento mesmo, mas sempre que eu tento reproduzir dois vídeos, eles não deixam. Aqui tem que considerar que estamos numa sala de aula, estamos muitas pessoas próximas, então atrapalha um pouco. Ótimo. Tá bem. Então, deu boa aqui o vídeo. Vocês viram o vídeo desse, né? Viram o outro, né? Repete aí, por favor, Arson. Pode não, Ó, olha o vídeo dessa segunda pessoa. Essa é a baixinha, né? A pessoa mais baixa. A Cleide, essa é a Cleide. Tá? Então, vamos chamar a Cleide aqui. Ela tá fazendo uma boa estratégia de segurar no joelho ali. Ótimo, Cleide. Olha só. Notem que ela dobrou o joelho para fazer a flexão, tá? E quando ela deposita o objeto aqui, ela faz uma flexão bem pequena de tronco, porque o objeto está numa altura muito boa para ela. Quando a gente vai olhar o vídeo da outra pessoa... Renata, né? Renata. Agora é Renata. Da Renata, a gente vai ver uma abordagem diferente. Ela dobra o joelho também, beleza? Só que olha só, a flexão de tronco que ela tem que fazer para colocar, tá vendo? Vocês percebem a diferença desse instante? A deposição, olha a diferença da altura. Deixa eu já achar um vídeo. Ah, já sei, eu vou copiar essa tela aqui, ó. Quer ver, ó? Eu consigo mostrar isso para vocês aqui bem claro. Olha lá. Vamos colocar ela aqui. E vamos colocar aqui do lado da gente a Cleide. Então, Legal, né? olha a diferença. Olha a diferença da altura da pessoa. A bancada é a mesma, tá vendo? A bancada é a mesma.
Olha a diferença do ângulo que ela está fazendo e o ângulo que ela está fazendo para alcançar a bancada. Percebem a diferença? Como a gente consegue, eu não me preocupo mais com a altura da bancada, eu me preocupo com a relação entre a pessoa e a bancada. Percebem a diferença? Estão falando que a Renata que perdeu o emprego, é isso? Não. Não pode, pô, não. Não, gente, isso aí, ó, não faz isso não, que isso aí dá processo de assédio, viu, gente? Não manda a pessoa embora por causa de altura, peso, nada disso. Time, eu vi que o professor estava comemorando que ele é campeão aí, agora há pouco, né? Falei, tá bom, né, fazer o quê, né? A gente é vice aqui, mas a gente tá tentando ainda, a gente tá tentando. Então não dá para selecionar o cara por essas características que dá besteira, né? E assim, eu falar que não não pode. O Kinebolt, ele te dá um relatório, mas vai do analista fazer o relatório, montar o relatório final. Então, vejam, ó, aqui a gente já tem uma diferença no olho. Só que você não consegue provar essa diferença para ninguém, né? Então, agora vamos lá. Vamos ver agora aqui, ó. Agora que a gente vai conseguir ver a vida como ela é. Isso, mas tem os dados quantitativos, também. Agora a gente já olhou, então ali foi a observação, né? Agora vamos para a parte que interessa. Deixa eu já gerar o PDF aqui também, que daí fica mais fácil. Eu consegui colocar uma telinha do lado da outra aqui. Então, tem aqui um. Na hora. Questão de segundos, né? O pessoal está comentando da praticidade, Alisson. Então, eu quero ver vocês semana que vem fazendo rula na unha. Vocês vão ficar lembrando de mim, eu tenho certeza. Olha que legal aqui, pessoal. Eu vou comparar, ó, duas situações, tá vendo? Ó, olha o tronco. Ó, esse teste 3 é da pessoa que é um pouco mais baixa, né? Que eu esqueci os nomes. Cleide, não é isso? Isso, a Cleide. E a alta é? Renata. Renata. Então, ó, o teste 2, eu devia ter colocado o nome Renata e Cleide para ficar mais fácil para a gente. Mas daqui foi a Renata e aqui é a Cleide, tá? Então, olha o que acontece aqui no tronco, tá? Ó, a pessoa mais baixa, ela faz uma flexão. A flexão das duas não foi muito diferente, ó. Ela foi mais lenta, porque ela teve uma abordagem de colocar a mão no joelho e tal, esse tipo de coisa, ó. Até que chegou num ângulo similar, a 40 e poucos graus aqui, ela flexou, a mais alta deu um pico mais alto, ela foi um pouquinho mais baixa, tá vendo? Só que olha que interessante, quando ela vai colocar na bancada, ó, ela não vai para o neutro, a outra vai para o neutro, ó. Isso que eu estava mostrando para vocês aqui, ó. Ela vai para o neutro, ela chega aí para o neutro, porque ela não precisa... A pessoa mais alta ficou o tempo todo que fica meio abaixada para conseguir ficar na altura da bancada. Se a bancada fosse mais alta, provavelmente aqui quando ela baixou, ela teria vindo para o verde, se a bancada fosse mais alta. Porque o chão não mudou, né? Por mais que aí também tem a questão da estratégia de dobrar ou não o joelho. E daí já dá para tirar a primeira ação que o professor falou, elevar um pouco ali. Isso, aqui já ficou fácil da gente ver que precisa melhorar a altura dessa bancada, ó. Olha que interessante, né? Vamos ver aqui uma outra coisa. O resto não vai dar. Ombro também vai dar uma diferença, com certeza. Ó, o ombro direito perdeu. Claro, tá pro lado do quadro, não tá enxergando, né? Mas pro ombro esquerdo, a gente também vai conseguir perceber alguma coisa, ó. A pessoa, só para não lembrar quem que é isso aqui, isso. A pessoa mais baixa, certo? Ó, ela tem uma estratégia de ombro diferente da pessoa mais alta. Tá? Provavelmente aqui a gente está falando na hora de depositar, e ela não, ó, tá vendo que ela não... Olha a diferença, a baixa, nesse caso, como a bancada está mais adequada para a altura dela, ela conseguiu vir para o neutro na hora que está depositando, ó. A alta nunca veio para o neutro. Percebe isso, ó? Ela não vem para o neutro, porque a bancada não está na altura boa para ela. Ficou claro para vocês isso, gente? Só um minutinho, o professor Eduardo. Queria só comentar, a gente tem aqui na Mauá uma linha de montagem e desmontagem de karts, patrocinada pela Pirelli, que é a Prometheum. E eu percebo nitidamente, quando a gente faz as aplicações, a diferença de estatura, tanto na parte de montagem e desmontagem dos karts, né, de pneu, da roda, da volante, como na parte de manuseio de materiais. A gente monta os carrinhos do lado, então o pessoal, assim, a gente nunca avaliou isso, né? Mas acho que agora eu vou até propor para a professora Ana Paula, que está aqui com a gente, né, assistindo, né, na aula de ergonomia, a gente começar a fazer esse tipo de avaliação.
que a gente pode modular a linha de produção. Tá até comentando com os colegas da Scania. Tem alguém da GM aqui? A gente convidou, a gente teve uma palestra do Hernani Frari, pessoal da graduação, na parte de handling, a parte de manuseio e fluxo de materiais da GM. E ele tem esse problema também. Perfeito, perfeito. Então vejam, gente, que quando você tem dados, a gente consegue avaliar qualquer coisa. Espera um pouquinho que a Renata está falando aqui. Ah, desculpa, tá, gente? Isso. Quer comentar? Sim. Justamente. A Renata comentou o seguinte, que a importância da teoria, né? Você não tem uma base teórica sólida de ergonomia, etc. O que acontece? Muitas vezes, até numa questão de perícia, avaliação mais técnica, você mesmo tem dificuldade de compreender, de transmitir o que o gráfico está dizendo. E quem está de fora, às vezes, pode até contestar. Então, assim, por nós sermos um centro acadêmico, é imprescindível a formação básica para chegar numa ferramenta dessa. Que a ideia, muitas vezes a pessoa pergunta, né? Até discutir com o Alisson, né, Alisson? Mas o software chegou para pegar o lugar do engenheiro, do ergonomista. Não, pelo contrário. Não tem como. Pelo contrário. Nós, né, engenheiros de segurança do trabalho, ergonomistas, peritos, nós temos que, engenheiro de segurança, ergonomista, propor as ações, dar mais ênfase na melhoração. E deixar que o software faz o trabalho mais digamos assim, mais trabalhoso, vamos dizer, redundante, né? Essa é a ideia da aplicação do... O software mais faz tempo o trabalho do na análise. macaco. Faz o trabalho Alisson, burro. pode falar. Repete, por favor. Software, gente, faz o trabalho macaco, faz o trabalho burro. O que é o trabalho burro aqui? O trabalho burro é você pegar um vídeo desse, por exemplo, ficar andando com o vídeo, e aí para o vídeo, anota, segundo 7, no olho, mede essa flexão. Aí vai. Isso é trabalho bobo, né? O trabalho que uma máquina faz. A máquina faz isso. Agora, se isso é bom, se isso é ruim, quanto que isso é aceitável e o que fazer para resolver essa situação é trabalho do especialista. Vejam que é bem isso. O Kinebot não resolve nada. Não resolve nada. Ele serve para um instrumento de medição para quem está fazendo a avaliação ali mesmo. Excelente. Eu vou pedir, a professora Ana Paula está online. Gostaria de comentar alguma coisa, professora? Oi, gente, bom dia. Bom dia. Eu achei o software muito interessante, né? Me apresentando aí, obrigada pela apresentação, professor Alisson. Eu dou aula na graduação, né? Na parte de ergonomia para a graduação da engenharia de produção e também no curso de design também, né? E é isso que vocês estavam falando, né? Quer dizer, antes do software era analisar os vídeos, parar quadro a quadro e entender, né, os momentos críticos. E sempre com essa dificuldade de identificar o ponto correto para fazer a marcação, né? Quando isso era feito mais visualmente. Então, eu achei que ele traz uma contribuição muito grande nesse sentido de trazer precisão e trazer rapidez, né, para as análises. Fiquei bastante contente de conhecer o software e agradeço a sua apresentação. Valeu, professor. Obrigado. E o software está disponível para engenharia de produção também, né, professora Ana Paula? Sim. Isso, né? Você sabe uma coisa que a gente descobriu, professora Ana? Que é o seguinte, quando eu montei o software, as primeiras pessoas que eu conversei foram os meus colegas, os ergonomistas. E aí eu comecei a entrar em contato com as universidades, falei, vamos pesquisar, gente, vamos testar, vamos estressar o sistema, testa nisso, testa naquilo, vamos testar, vamos estressar o sistema, né? Vamos achar onde que ele erra, né? Porque que ele erra, a gente sabe que ele erra, mas só temos que achar onde, né? Então, a gente tem que ir estressando ele para ir corrigindo, se é possível, ou pelo menos identificando. E aí, uma coisa que a gente foi descobrir há bem pouco tempo atrás é que o pessoal de produção tem muito mais influência na ergonomia das empresas do que os ergonomistas, acreditem. Eu, 22 anos sendo ergonomista, não tinha essa noção, acreditem. Eu já sei mais de 500 empresas, mas o que acontece? O pessoal de produção mexe muito com a questão dessa questão postural. Só que daí eles, normalmente, como isso não vai para o cadastro da saúde, que ninguém percebe, ninguém nota que vocês fazem um montão disso. E aí agora, a gente está tendo hoje mais clientes da engenharia de produção usando do que da ergonomia. Porque na ergonomia, uma vez que mediu, já tem lá, isso tá bom.
Para a produção, o que Sim. acontece? Ele precisa de um instrumento que ele possa medir, testar, medir, testar, medir, testar, medir, testar, medir, testar. Cotidiano, né? Isso, é diferente da galera da saúde. A galera da saúde medir uma vez, tá bom para ele. Ele já tem uma Uhum. noção de como é que tá a situação. A produção fica lá, por exemplo, deixa eu ver essa bancada aqui, dele mede. Deixa eu ver se a Uhum. gente levantar 5 centímetros dessa bancada, mede. Deixa eu ver se eu colocar 10 centímetros. Então, a gente dá na mão do pessoal da produção um recurso muito útil para justamente ficar brincando com os mockups rapidamente, sem ter que Muito ficar fazendo. bacana. Então, olha, eu te digo que eu tenho me surpreendido. O pessoal de produção usa mais o Kinebot, eu vejo depois os relatórios, né, do sistema sendo utilizado, porque se o pessoal da saúde mediu uma vez, para ele está bom, ele já tem diagnóstico, ele vai para o plano de ação e vai embora. Daí demora para ele voltar ali para avaliar de volta. O pessoal da produção, e no mesmo dia eles fazem 10 ensaios. É uma coisa Ah, que louca. interessante. Né? Muito bom. Então, é um uso que a gente não imaginava. Né? Uhum. Bom, mais uma vez, mais alguma pergunta, pessoal? Qual o seu nome, por favor? E aí tem uma pergunta. Qual que é, por favor? Tá. O Pierre Alisson está perguntando o seguinte: você tem algum modelo que simula apreensão palmar, a parte de pega, para demonstrar, considerando uma linha de produção Não, que tenha a eu não consigo movimentação? Suponha demonstrar uma isso aqui. caixa que não tenha aba para pegar, uma caixa que você tem que fazer uma apreensão palmar, né? Pressão de antebraço. Você tem algum exemplo para demonstrar para o pessoal? Nosso colega Pierre está perguntando. Eu tenho um vídeo aqui que eu acho que mostra alguma coisa disso. Mas eu tenho já num cliente, a gente já está fazendo com o punho, tá? Só que esse tá cheio de logomarca do cliente, não consigo mostrar isso para vocês agora. Expor logomarca de cliente dá bem ruim. Se Eu não tenho, tiver, explica para a gente como ele faz essa avaliação, por favor. na verdade, o que que acontece? No sistema que eu tenho que faz isso, deixa eu achar aqui uma, deixa eu ver vocês aqui. Tá. Não, eu tenho a flexão de punho sendo avaliada nesse cliente, mas o que eu estou entendendo, você quer saber de avaliar de como que funciona a mão pegando a carga, é isso que você está falando? Isso, imagina vamos levantar uma caixa, né? E ela, muitas vezes, a pessoa vai fazer uma pressão palmar, ele vai comprimir a caixa com os membros Ah, tá. superiores, Não, o vai sistema apoiar não na vai barriga, por exemplo. identificar isso, não. O sistema não vai conseguir perceber, por exemplo, na medição com o punho, a gente vai ver se a mão estava assim ou se a mão estava E, assim, e né? rotação de punho também, rotação de punho, se tiver Não, também. Como rotação você não faz pega. Não, aí que tá. Nós temos algumas limitações. Rotação não pega, porque rotação eu tenho que obrigatoriamente filmar de cima. E aí eu não tenho câmera para isso, né? Você não tem essa câmera. Então, sempre que é deslocamento em Z, e sempre que é deslocamento de rotação, que é justamente no eixo, eu não consigo capturar com uma câmera só. Obrigatoriamente tem que ter mais de uma câmera para ter referência. Ou uma câmera numa outra posição. Então, a gente anula. Então, vocês vão ver que movimentos de rotação que o Kinebot não entrega. Movimentos de, por exemplo, deslocamento não entrega, nunca tem deslocamento, né? É sempre angular no eixo do eixo principal. Então, Essas são as rotação ele não limitações pega. dele. Não É entendi. importante deixar claro, ó, pessoal, então, só recapitulando, rotação, então ele não pega, é isso, né, Alisson? Rotação ele não pega. Rotação ele não pega, porque a rotação, a gente tem que ver o seguinte, ó. Vocês estão vendo meu bonequinho aí, né? Quando ele gira, eu não tenho nenhum movimento que eu consiga perceber nesse plano. O movimento aconteceu nesse plano. Tá vendo? Ó? Então eu não consigo daqui tirar ele. Claro que a gente pode dizer, mas esse braço girou para cá e ele encolheu. Cara, o cálculo aqui fica num risco muito grande e a gente não sabe se ele correu para cá ou se ele correu para lá. Ou se simplesmente que pode ter. É claro que a gente sabe que isso não acontece, a pessoa não encolhe o braço não fica menor naturalmente. Só que é um girar aqui, e a gente não sabe se esse giro, e aí para a visão computacional isso é complexo, se esse giro está acontecendo na cintura escapular, aqui em cima, esse outro bonequinho mostra aqui melhor. Se esse giro está acontecendo na cintura escapular, tá vendo que a parte do quadril aqui ficou na mesma posição. Eu não sei se esse movimento está acontecendo lá em cima ou se esse movimento está acontecendo aqui embaixo. Percebe? Que esses são giros diferentes. Para quem estuda cinesiologia, né, Francisco, isso é grande diferença.
Então, como para o sistema é muito complicado perceber isso, o tempo de processamento dele ficaria muito alto, a gente não colocou informação em rotação. Entendeu? A gente até tem ensaios que a gente tem feito com isso, só que enquanto esse ensaio não for conclusivo, o sistema não entrega esses dados. Ele não vai estar entregando isso. Tá? E punho, a mesma coisa. Um giro de punho é muito complexo de ser medido, ainda mais numa medição, por exemplo, com uma filmagem como essa que vocês fizeram, que é uma filmagem ampla, né? Que pega um monte de coisa. Então, para pegar punho, obrigatoriamente ele tem que estar pegando somente punho. E aí a gente consegue pegar esse desvio, ele é óbvio, ele é bem tranquilo, ele é óbvio quando está aqui. Mas, quando, por exemplo, quando está aqui, ó, gerou bastante complicação para ele. Tá? Então, aqui eu não consigo medir esse desvio. Aqui eu consigo. Certo? Bom, não, assim, só para finalizar, então, rotação, por isso que também a importância de conhecer os conceitos da ergonomia, né? Nossa aula. Rotação, que nem o Pierre perguntou, o software ele é muito um pouco complexo dele fazer a mensuração e a visualização. É isso, né, Alisson? É isso. Então, o que acontece? A gente busca, a cada dia aqui na nossa equipe, ampliar as medições que ele faz, tá, gente? Só que algumas a gente não tem segurança. Aí a gente olha para a medição e fala, cara, e acontece algumas também, o pessoal que trabalha com software sabe disso, que quanto mais você coloca prerrogativas na coleta, mais tempo o processamento, mais custoso de energia é. Então, a gente foi o seguinte, olha, tem informações que não são necessárias para todo mundo, né? Para algumas empresas, essa questão do punho impacta muito. Aí, para esse cliente, a gente já faz um módulo só de punho, que para ele tudo bem que demore mais para ele ver punho, porque ele quer ver punho. Então, o Kinebot que eu mostrei para vocês hoje é o Kinebot que a gente chama aqui de Celta 1.0, não existe mais Celta, né? Qual que é o carro mais barato no Brasil hoje? Não sei qual que é aí, sei lá. Renault Kwid 1.0 sem ar quente, tá? É o carro, é o nosso básico. Nas situações mais complexas, eu consigo ir para avaliações mais complexas. Só que daí, normalmente, a gente já faz isso embarcado dentro de uma realidade dentro do cliente, tá? Tá certo. Então, eu agradeço a sua presença, Alisson. É sempre gratificante te reencontrar, mesmo que virtualmente, né? Não tivemos o prazer de nos vermos pessoalmente, talvez no albergue, não sei se você vai estar presente, mas Eu vai vou ter estar no online virtual, né? também. Então, eu vou passar a palavra para o professor Aguilar, que é o professor titular da disciplina, para ele fazer o fechamento. Obrigado, pessoal. Forte abraço, estamos à disposição. Pessoal, primeiro eu quero agradecer o professor Lins Maia pela oportunidade, ao Alisson, ao Francisco. Eu espero que vocês tenham aproveitado, né, um pouco. Espero vocês na próxima semana e eu conto que vocês entrem na plataforma, peguem lá a base teórica para a gente poder mexer um pouquinho, né, brincar um pouquinho lá com o Ergolândia. E vou lembrar sempre a vocês aquela frase que eu comentei durante a apresentação. Engenharia de segurança do trabalho não tem meio certo. Ou você faz certo, ou você faz errado. Em falando certo, façam um Mauá. Vocês não vão se arrepender. Uma boa tarde a todos, bom final de semana. Parabéns aí. Pessoal, obrigado. Obrigado, professores. Só um lembrete, a gente cadastrou vocês, depois vocês tentam acessar esse IMT myOpenLMS.net. Tem um delay, até entrar, eles estavam testando aqui, ainda não, a gente não conseguiu viabilizar, tá? Mas se tiver alguma dúvida, manda e-mail para mim, pode falar. Não, então, material você acessa a plataforma da Mauá, esse IMT, entendeu? Com o usuário que a gente passou para vocês, tá? Aquele usuário @mauá.br, tá? Aquele usuário, então você entra, tá? Porque está mais amplo. Se não der certo, eu monto no Drive, mas vai dar certo, tá bom? Obrigado, gente, até sábado que vem. Obrigado, Alisson, valeu. Parabéns aí. Valeu. Obrigado. Parabéns pela aula. Vou encerrar aqui, Alisson, tá bom?